Começa agora o IPAN Talks, podcast do Instituto Paulista de Magistrados. Regularmente trazemos para você uma conversa franca e esclarecedora com um membro da magistratura ou das carreiras jurídicas sobre assuntos relevantes para a comunidade jurídica, para as instituições democráticas e para a sociedade em geral. Olá, eu sou Carlos Bateste e estamos iniciando mais uma edição do IPAN Talks, o podcast do IPAN, Instituto Paulista de Magistrados. Nosso entrevistado neste programa é o juiz da segunda vara do Juizado da Fazenda, o GEFAS, Ricardo Felício Scaff. O Dr. Ricardo Scaff foi juiz assessor da Corregedoria Geral da Justiça do Tribunal de Justiça de São Paulo. E é sobre o tema da atuação da Corregedoria que vamos falar no episódio de hoje. Ele já atuou também como juiz titular da primeira vara civil da comarca de Guarulhos, em São Paulo, e como juiz diretor do Fórum de Guarulhos. Foi juiz assessor da presidência do TJSP e juiz assessor na Corregedoria Nacional de Justiça, CNJ. Nosso entrevistado fez graduação na tradicional Faculdade de Direito da USP, a Universidade de São Paulo, e possui especialização em Direito Notarial e em Direito Processual Civil pela Escola Paulista da Magistratura. E é mestre em Direito Processual Civil, também pela Faculdade de Direito da USP, além de mestre em Direito Público pela Fundação Getúlio Vargas. É um prazer recebê-lo no IPAN Talks, Dr. Scaff. É um grande prazer poder participar desse podcast do IPAN, que é o Instituto de Magistrado, aqui no Tribunal de Justiça. É um grande prazer em participar. Estou aqui à disposição e muito obrigado pelo convite e lembrança. Dr. Scaff, uma das principais missões da Corregedoria Geral da Justiça de São Paulo, da qual o senhor foi juiz assessor, é orientar, fiscalizar e aprimorar os serviços judiciais de primeira instância, zelando, naturalmente, pela conduta ética dos magistrados e servidores. Como o senhor avalia os resultados das atividades desenvolvidas pela Corregedoria por meio das correições ordinárias e extraordinárias que têm sido realizadas em todo o estado de São Paulo? A Corregedoria Geral da Justiça ela tem duas funções. Primeira, orientar tanto os magistrados de primeiro e de segundo grau, bem como os servidores públicos, que são os esquemas técnicos judiciários, a fazer a organização do serviço judiciário, tanto em primeiro grau quanto em segundo grau. E num outro aspecto, cabe a ela também analisar a conduta disciplinar de magistrados e também de servidores públicos que atuam no serviço judicial, bem como cabe à Corregedoria Geral da Justiça fazer a fiscalização dos cartórios de registro civil, estabelecimentos de nota, os registros, os cartórios de registro de imóveis, tanto da capital quanto do interior, na conduta disciplinar dos seus delegatários de serviço de notas em registros públicos. Como foi dito, no tocante ao papel de correção dos serviços, a Corregedoria Geral da Justiça cabe fazer a correição ordinária, que são as correições que cada juiz corregedor permanente tem que fazer nas suas unidades, no mês de novembro e dezembro, e bem como as correições extraordinárias, que são correições que são excepcionais, em decorrência de determinado necessidade, que isso se verifica no caso concreto, e elas são realizadas tanto nos cartórios judiciais, bem como nos cartórios extrajudiciais. Têm sido os resultados dessas correições, Dr. Scaff? O Corregedor-Geral da Justiça, quando eleito durante o biênio, ele designa juízes assessores, no total de 18 juízes assessores, que é dividido na equipe de correição judicial e a equipe de correição
extrajudicial e uma equipe que cuida de processo disciplinar contra magistrados. A equipe de correição, o juiz corregedor, durante o primeiro biênio do mandato dele, ele escolhe por critérios que ele pode admitir. Cada corregedor tem os seus critérios. Por exemplo, Dr. Francisco Eduardo Loureiro, que foi corregedor na gestão passada, atual nosso presidente, ele determinou que as correções fossem feitas comarcas que há bastante tempo não recebiam visitas da corregedoria local em gestões passadas. Então, cada corregedor, quando eleito, elege o critério porque ele tem que publicar, por determinação do Conselho Nacional de Justiça, quais serão as comarcas que serão correcionadas durante o biênio. Isso se dá em relação às correções ordinárias. Agora, as extraordinárias, ele pode, na situação excepcional, determinar que seja feita a qualquer tempo. Porque sempre a correção ordinária são publicados editais no Diário Oficial, designando previamente a data na qual a corregedoria e sua equipe estarão visitando aquela determinada comarca. Agora, as extraordinárias, a publicação do edital é a posterior, porque é uma situação de urgência e pode ter determinados motivos que justifiquem. Com relação ao aprimoramento dos serviços extrajudiciais, que é outra atividade importante da corregedoria, o senhor poderia falar sobre como vem sendo feita a supervisão da atividade dos cartórios, assim como dos notários e registradores, para garantir a eficiência, a qualidade e a segurança dos registros públicos oferecidos à população? A equipe de correição no tocante à correição judicial, em que ela pode fazer visita aos cartórios, e ela tem uma função também de orientar a fazer a melhor prestação jurisdicional, como desenvolver as atividades para que o senhor possa fazer uma gestão dos processos, de acordo com a quantidade de processos existente na unidade, prestada de uma forma mais célere. No tocante aos cartórios, o que acontece também são as visitas da equipe de correição, e juntamente com os contadores e com os funcionários da própria Corregedoria Geral da Justiça, para que possa verificar como os serviços dos cartórios extrajudiciais estão sendo prestados, porque quem é o jurisdicionado, que é o principal cliente do Poder Judiciário, que procura o Poder Judiciário, e ele preza-se que seja prestada a prestação jurisdicional de uma forma razoavelmente célere. Inclusive, é um princípio que foi introduzido pela reforma da emenda constitucional, que trouxe ao artigo 5º da Constituição Federal, que a prestação jurisdicional tem que ser prestada num tempo razoável, né? Então, é uma preocupação do Constituinte para que os processos não se eternizem. Então, essa função da Corregedoria de preservar que o serviço seja prestado de uma forma adequada também vem junto com esse princípio constitucional da duração razoável do processo. Gostaríamos que o senhor relatasse também para os ouvintes do IPAN Talks qual tem sido o papel da Corregedoria Geral da Justiça na efetivação de direitos fundamentais e sociais, considerando que, especialmente, aquela camada da população que tem menos meio de acesso às atividades jurisdicionais tem grandes demandas. A Corregedoria tem um papel importante na organização da gestão do número de processos. O Brasil, em todas as esferas do sistema de justiça, tem por volta de 16 mil juízes, considerando juízes estaduais, juízes federais, juízes militares, juízes do trabalho. Então, em todas as esferas do sistema de justiça, e já tem por volta de quase 90 milhões de processos. Ou seja, se você fazer uma divisão, mais ou menos
cada juiz teria, sob a sua esfera de jurisdição, mais ou menos 10 mil processos. Então, a corregedoria ela pode orientar, organizar o serviço para que a prestação jurisdicional seja prestada de uma forma mais célere. E quando o senhor faz um processo, ele é julgado num tempo razoável, o senhor está garantindo ao jurisdicionado uma prestação jurisdicional mais célere, né? Perfeito. A última pergunta é exatamente sobre o volume crescente de serviços demandados dos magistrados em todas as instâncias em benefício da sociedade. Qual tem sido a contribuição da Corregedoria Geral da Justiça para fomentar a celeridade dos processos, reduzir o tempo de tramitação e modernizar as rotinas de trabalho do sistema judiciário? O senhor poderia dar alguns detalhes desse processo de celeridade que está sendo imprimida pela Corregedoria? Não só o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, mas todo um poder judiciário como um todo, a prática de litigância predatória, ou seja, um ajuizamento de número excessivo de processos, a mesma tese, por meio do escritório. Então, cabe à Corregedoria e o Tribunal de Justiça tentar mapear esse número de processos excessivos para que o Poder Judiciário se preocupe realmente com os processos que são ajuizados pelos jurisdicionados de uma forma adequada em que se busca a obtenção de uma tutela jurisdicional, né? Então, hoje se discute, o próprio Conselho Nacional de Justiça fez um evento no final do ano passado em que se discutiu o que seria essa litigância predatória e como o Poder Judiciário tem criado estrutura para tratar esse tema, que tem causado bastante preocupação de todos os tribunais de uma forma geral, não só do Tribunal de Justiça. Então, cabe à Corregedoria também fazer uma fiscalização adequada dessas litigâncias predatórias para que não haja um retardo da prestação jurisdicional. Nós entrevistamos o juiz da 2ª Vara do Juizado da Fazenda e membro do Conselho Consultivo e Fiscal do IPAM, Ricardo Felício Scaff. Obrigado pela entrevista nesta edição do IPAN Talks, magistrado. Eu agradeço a oportunidade, fico muito honrado de poder dar essa entrevista nesse projeto do podcast do IPAN, parabenizando pela brilhante iniciativa e dizendo que eu estou à inteira disposição. Muito obrigado pela oportunidade. Estamos encerrando o IPAN Talks de hoje, mas antes trazemos algumas informações sobre o IPAM, o Instituto Paulista de Magistrados. O Instituto Paulista de Magistrados tem uma nova diretoria executiva e um novo Conselho Consultivo e Fiscal. O juiz de direito Ademir Modesto de Souza assumiu em janeiro a presidência do IPAM, tendo como primeira vice-presidente a desembargadora Herta Helena Hollenberg Padilha de Oliveira e como segunda vice-presidente a juíza Mônica de Cássia Tomás Pérez Lou. O novo presidente do IPAM é bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, com especialização em Direito Empresarial e em Direito Público pela Escola Paulista da Magistratura. O magistrado já foi diretor executivo e diretor-secretário adjunto do IPAM, além de ter sido diretor de Turismo e Convênios, diretor financeiro e diretor-secretário da APA-Magis. Na primeira semana de fevereiro, o Grupo Gestor Interinstitucional de Justiça Restaurativa do Território de Heliópolis realizou na Escola Estadual Alexandre de Gusmão, no bairro do Ipiranga, em São Paulo, ação de acolhimento dos alunos para o ano letivo de 2026. Participaram do encontro cerca de 180 alunos do ensino médio, regular e técnico, além de alguns professores. A ação faz parte do projeto de expansão da Justiça Restaurativa em Heliópolis, que novamente é realizado em parceria com o IPAM, o Instituto Paulista de Magistrados.
Já está no site do Instituto Paulista de Magistrados a retrospectiva 2025, que registra as principais atividades do IPAM divulgadas ao longo do ano anterior no website, no Boletim IPAM Online e nas mídias sociais do Instituto. Acompanhe as ações desenvolvidas pelo Instituto, que envolvem desde a ampliação dos benefícios de seguros oferecidos aos associados, as apresentações do projeto Eu Tenho Voz para alunos das escolas públicas dos municípios do estado de São Paulo, as capacitações do projeto para professores das escolas desses mesmos municípios, as visitas a autoridades municipais e magistrados das cidades onde o IPAM mantém o projeto, assim como as capacitações realizadas em parceria com o Senor, da Universidade de Coimbra, em Portugal, as formações de facilitadores em justiça restaurativa, a parceria literária do Instituto com a APAMAGES e a Academia Paulista de Letras, as 9 edições deste podcast IPAM Talks ao longo do ano e o apoio do IPAM na divulgação de campanhas de prevenção e conscientização. Agradecemos a sua audiência em mais este episódio do IPAM Talks. Para acompanhar essas e outras notícias sobre o IPAM, acesse o site do Instituto www.ipan.com.br e as mídias sociais do IPAM no Facebook, no LinkedIn, no Instagram e no YouTube. Até o próximo IPAM Talks. Termina agora o IPAM Talks, o podcast do Instituto Paulista de Magistrados. Se quiser mais informações sobre o programa ou sobre as atividades e benefícios oferecidos pelo IPAM, envie um e-mail para ipan@ipan.com.br ou ligue para o Instituto. Telefone 11 3105 9290. Até o próximo programa.